vamos ser sinceros? A gente sabe o que precisa ser feito para emagrecer. O problema é que a gente raramente faz. É muito difícil o problema ser a falta de informação, né? O problema tá naquela disciplina que a gente não tem para fazer o que precisa ser feito todos os dias, dia após dia, buscando o nosso objetivo. É aí que tá a raiz do problema. Mas e se eu falasse para você que o jeito que você enxerga a disciplina é um jeito errado e é por isso que você desiste todas as vezes? Porque a disciplina, ela não é aquela força de super-herói ou que significa que você tem que sofrer o tempo todo. Não é isso. Nesse vídeo, eu vou te ensinar a construir um sistema inteligente que vai fazer você finalmente ter disciplina para conseguir emagrecer, mesmo nos dias que a motivação desaparece. E eu não vou te dar sermão aqui nesse vídeo não, fica tranquila. Eu vou ter uma conversa sincera nesse vídeo que vai fazer você abrir os olhos e você vai falar, meu Deus, agora vai. Fica comigo porque esse vídeo pode ser a virada de chave que estava faltando para você parar de abandonar os seus objetivos no meio do caminho. Oi, maravilhosa! Seja muito bem-vinda. Eu sou a Renata Tim, sou nutricionista e hoje a gente vai bater um papo sobre aquela tão sonhada e tão odiada disciplina. Muito se fala sobre disciplina hoje em dia nas redes sociais. E a imagem que vem na nossa mente quando alguém fala sobre disciplina, geralmente é uma pessoa sofrendo, comendo uma bacia de alface e acordando 4 horas da manhã para correr. Essa tal dessa disciplina é uma coisa que não enche muito os olhos, sabe? Que você olha e você... não sei se é isso que eu quero pra minha vida, não. Fala a verdade. Mas é por isso que tem muita gente que falha, que desiste no meio do caminho, porque enxerga a disciplina justamente desse jeito, como se fosse uma punição, como se fosse algo muito duro de ser enfrentado. Mas eu quero que você esqueça tudo isso. A disciplina que eu vou te contar nesse vídeo é a mesma que eu sempre falo para as minhas pacientes. É muito mais sobre gentileza, sobre autoconhecimento, sobre cuidado do que sobre punição. E a gente está falando aqui sobre entender por que você cria certas barreiras, o que faz você criar essas barreiras e o que está te sabotando no meio do caminho. É sobre isso que a gente vai conversar hoje e eu vou te mostrar alguns pontos aqui que eu vejo que fazem toda a diferença na construção de uma disciplina que dura, sem que você precise se tornar uma pessoa chata e obcecada. A primeira coisa que a gente tem que separar é a diferença entre motivação e disciplina. A motivação é aquele gás inicial, é aquele pontapé da segunda-feira que você toma ali, é ótimo para você começar. Mas dificilmente a motivação ela vai te manter no caminho, vai te manter durante todo o processo. Não é isso, isso aí já é com a disciplina. Por que você está falando isso, Renata? Porque quando você só depende da motivação para fazer alguma coisa, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você vai até começar, porque a motivação ela te ajuda a começar, mas ela não te mantém no caminho por muito tempo. E quando eu falo aqui de motivação, de início parece muito papo de coach, né? Mas você vai ver que isso faz muito sentido. E é importante que você saiba que você precisa de uma motivação grande. Uma motivação que realmente faça você ter aquele gás. Porque, toda motivação vai fazer isso? Não. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma paciente que ela gostava muito de doce. E o doce sempre foi uma tecla que a gente batia todas as semanas durante o suporte, em todas as consultas com ela. Eu sempre batia na tecla do doce. Vou contextualizar para vocês entenderem. Essa paciente, ela chegou para mim porque ela estava pré-diabética e mesmo assim ela não conseguia parar de comer doce. Ela tinha que ter doce em casa, ela precisava saber que tinha doce em casa, ela sempre comia. Então, durante todas as semanas que nós trabalhamos, todos os meses, durante as consultas, nós sempre ficamos ali no doce, no doce, no doce. E em uma consulta que eu tive com ela, eu perguntei para ela qual era a motivação dela para parar de comer os doces, já que a pré-diabetes dela não era motivo suficiente para ela diminuir os doces, diminuir alguns alimentos que ela come. Eu ajustei tudo na dieta, porém a questão do doce estava muito maçante para ela. E aí eu fui e perguntei,
Falei com ela, olha, o que tá acontecendo? O que a gente pode fazer? Me fala qual é a sua motivação para que você pare, para que você diminua, para que você pare de ter uma pilha de barra de chocolate aí na sua gaveta. E ela falou, Renata, eu quero emagrecer. Isso não era motivo suficiente. Para muitas pessoas pode até ser, não tô falando que essa motivação não vale. Para muitas pessoas realmente pode ser uma grande motivação, mas para ela não era. Só emagrecer não era motivação suficiente. E aí eu fui e comentei com ela, eu falei, olha, eu não acho que você realmente queira emagrecer, porque eu tô levando você por um caminho, você tá querendo ir por outro caminho, você não aceita muitas coisas, como é que a gente vai fazer isso? E aí depois que eu fiz essa pergunta, ela pensou um pouquinho, e aí ela foi e falou, Renata, eu fico com muito medo de ter a doença e isso me impossibilitar de fazer qualquer coisa com as minhas filhas. Ela sabia, né, que em muitos casos de diabetes, a pessoa acaba amputando algum membro, amputa os pés ou amputa a perna, e ela sabia de tudo isso. E ela comentou comigo que era um medo muito grande que ela tinha, e sempre quando ela lembrava disso, era um gás, sabe, para ela não comer aquele doce. E quando ela revelou isso para mim, eu percebi que era uma motivação muito maior ela ter medo da doença, ela ter medo de ficar impossibilitada de alguma forma de conviver, de dar o melhor para as filhas dela, do que emagrecer. Tá vendo como é uma motivação? Existem motivações pequenininhas e motivações muito grandes, consegue perceber? E as próximas consultas que nós tivemos foi andando, a conversa foi fluindo e eu sempre perguntava sobre os doces e eu fui vendo um progresso nela em relação a isso, porque ela realmente colocou na balança tudo que era importante para ela. E entre comer um monte de doce sem sentido nenhum, só porque eu tô com vontade, vou comer uma barra inteira e vou comer biscoito recheado, ela colocou isso na balança do lado das filhas, do lado da saúde dela, do dia a dia, para ficar com as filhas. Então a gente pode falar aqui que a motivação dela era as filhas, o medo de ficar doente e perder o convívio com as filhas, de ter alguma impossibilidade. Eu tô te falando isso porque eu quero que você pense na sua motivação. Eu quero que você pense no que é realmente importante para você. E eu não quero que você fique, Renata, eu quero emagrecer para entrar no vestido. A minha motivação é entrar no vestido. Não, gente, pode ser uma motivação muito grande para você, mas será que não tem uma coisa mais profunda? Uma coisa que vai realmente te motivar de verdade? Porque em uma terça-feira chuvosa, naquele frio, para você levantar da sua cama, botar a roupa de treino, sair de casa e ir até a academia, você precisa de uma motivação que realmente vale a pena. Consegue entender? Por isso que eu digo que quando a gente separa motivação de disciplina, você sempre precisa de uma coisa sólida para você começar o processo. Uma coisa sólida, porque se você começa com uma coisinha aleatória, você não vai conseguir sustentar. Então pensa aí, dá um pause nesse vídeo, aproveita, já deixa um like aqui embaixo para mim e pensa em qual motivação é grande o suficiente para você, para fazer você agir. A própria palavra motivação, isso vai parecer muito coach, mas é motivação, motivo para ação. Você tem que ter um motivo realmente grande, entende? Para fazer você levantar e fazer você agir. A partir daí, a gente já tá 50% do caminho andado, porque você já tem algo sólido o suficiente para começar. E onde que a gente começa a construir essa base sólida? No nosso ambiente. Gente, isso é tão poderoso. É muito mais fácil você conseguir seguir a dieta quando você tem um ambiente propício, do que se você tem uma cozinha cheia de tentações, que é um campo minado. E eu não tô falando aqui sobre você sair proibindo tudo, não, e parar de comer isso, parar de comer aquilo. Eu tô falando para você dificultar o acesso àquilo que você sabe que é o seu ponto fraco. Aquilo que você sabe que vai te dar uma sabotada. E aí, em contrapartida, você facilita o que vai te ajudar. Você facilita o acesso ao que vai ser bom para você. Por exemplo, deixa as frutas já lavadas dentro da geladeira.
Compra uma fruteira, coloca ali bem em cima da mesa ou bem em cima da pia. Em algum lugar que você passe, que você vai passar pra lá, vai passar pra cá e você vai ver aquela fruta, uma hora você vai acabar pegando e vai comer. Quando você já deixa os legumes pré-picados, já higienizados dentro da geladeira, facilita muito na hora de comer. E o mesmo também vale para o contrário. Se você na sua casa não tem uma fruta, não tem um frango desfiado, uma rodela de queijo Minas, fica mais fácil você abrir o armário, pegar um pacote de biscoito. Ah, esse aqui é o meu lanche, que eu não tenho tempo. É muito mais fácil quando você já tem os alimentos pré-picados e já higienizados, todos ali bem pertinho de você, que já facilita a sua vida. O fato de você não comprar aquele biscoito recheado que você sabe que é o seu ponto fraco, você também está facilitando o seu ambiente. Porque a gente está falando aqui de você ir arquitetando o seu ambiente, a sua casa. E eu não quero que você fique testando a sua força de vontade. Ah, Renata, como assim? Porque tem muita gente que fala aqui na internet o seguinte: ah, se você gosta muito de doce, você pode comprar e esconder numa gaveta. Beleza, isso funciona para algumas pessoas, mas para outras pessoas não funciona. Porque você sabe que tem doce naquela gaveta. Você sabe que em algum lugar vai ter doce dentro de casa. Por mais que você compre e fale para outra pessoa esconder e você não saiba onde ela escondeu, você sabe que tem doce na sua casa, em algum lugar, e você vai virar tudo para achar. Então, não testa a sua força de vontade. Não testa, tá? Não precisa ficar gastando força de vontade a rodo, não. Ah, e antes que eu me esqueça, essa parte de criar uma estratégia individual que funcione para você, olhando os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, é uma coisa extremamente individual. É exatamente esse tipo de análise que a gente faz lá no Raio-X Corpo dos Sonhos. É um mapa personalizado que eu ofereço para você organizar a sua rotina e a sua mente e finalmente conseguir emagrecer. É uma sessão gratuita de 30 minutos comigo, onde a gente vai conversar sobre esses pontos para você finalmente destravar o seu emagrecimento. Eu vou deixar o link do Raio-X aqui embaixo na descrição para você entrar em contato comigo, tá bom? Te espero lá. Outro ponto super delicado que é importante da gente falar aqui também é sobre as relações sociais. Se você só tem amigos que bebem, muito provavelmente você vai beber também. Se você só tem amigos que fumam, que toda sexta-feira vão pra balada, é muito provável que você também seja essa pessoa. E aqui entra uma habilidade muito importante que a gente precisa desenvolver. E eu não espero que você amanhã já esteja com essa habilidade 100% desbloqueada, porque não é assim que funciona. Demora bastante. Que é você aprender a dizer não. De forma gentil, mas de forma simples. Aos poucos, isso vai te ajudando de uma maneira que você não faz ideia. E a gente não tá falando aqui sobre você ser ignorante. A gente tá falando só sobre ser firme. Você pode falar com gentileza, você deve, na verdade, falar com gentileza. Não vamos ser ignorantes com ninguém aqui, mas de uma maneira firme. Por exemplo, alguém fica insistindo para você comer mais, ou alguém fica insistindo, perguntando sobre dieta, enfim. Você fala, não, obrigada, eu já tô satisfeita. Não, hoje eu não quero. E hoje eu vou deixar passar. Poxa, hoje eu tô muito atarefada, não vai dar pra ir com vocês, tá? Deixa pra outro dia. Ah, hoje eu vou te acompanhar só com água com gás, tá bom? Não quero refrigerante, não. Ponto. No começo, vai ser desconfortável. Com certeza vai ser muito desconfortável. Mas as pessoas que te amam, elas vão entender a sua decisão. Elas vão estar ali com você e vão te apoiar. Quando você tem uma pessoa que tá ali com você, ou que tá buscando o mesmo objetivo que você, ou que só tá te apoiando, isso é muito bom pra você e faz a gente, a gente se sente mais leve e a gente sente que tá no caminho certo. E é aquela frase, né? Você é a média das pessoas com quem você convive. Se você só convive com pessoas que fazem academia, muito provavelmente você vai fazer academia também. E se você convive com pessoas que bebem, que são sedentárias, que só vivem comendo industrializado, provavelmente você é essa pessoa também. Me conta aqui nos comentários qual que é a situação social mais difícil para você. É aquele happy hour com os amigos? É o almoço na casa da sogra dia de domingo?
Como é que é? Me conta que eu quero saber. E por fim, a nossa disciplina, ela vai ser alimentada com aquela sensação de progresso. Por isso que é tão ruim quando você tem aquela mentalidade de tudo ou nada. E por isso você não celebra as suas pequenas conquistas. A gente tem uma tendência a subestimar o início, a subestimar aquilo que é pequeno, a subestimar as poucas coisas que a gente faz. E eu já fui em muitas partes da minha vida esse tipo de pessoa, que ou eu faço tudo ou eu não faço nada. Por exemplo, quando eu perdi o hábito de leitura, eu gostava muito de ler, só que eu passei meses sem tocar em um livro. E aí, quando eu voltei, eu queria ler o livro inteiro. Eu queria pegar e ler 200, 300 páginas. Eu não queria começar lendo 5. Ah, pra que eu vou ler só 5? Posso ler o capítulo inteiro. E aí eu não lia o capítulo inteiro, deixava o livro pra lá. E o livro ficava lá, juntando teia de aranha, e eu não lia nada. Porque eu não aceitava começar com 5 páginas. 5 páginas hoje, 5 páginas amanhã. Daqui a um mês, eu termino o livro. Mas pelo menos eu terminei. Melhor do que ler 0 páginas, né? Então, fez uma coisinha pequenininha, comemora. É uma conquista sua. Ah, Renata, eu consegui treinar. Hoje eu tava muito cansada e eu consegui treinar. Parabéns. Renata, hoje eu fui pra academia, eu só fiz esteira, não fiz mais nada. Parabéns. Pelo menos você foi. Você poderia muito bem ter ficado sentada no sofá, comendo um pote de sorvete. Mas você foi. Só fez a esteira? Parabéns, tá ótimo. Ah, Renata, hoje eu consegui fazer um lanche saudável. Consegui me organizar e levei marmita. Comemora, gente. Fala, nossa, que legal que eu fiz isso. Eu estou de parabéns. Só cuidado com essa comemoração que você vai ter. Porque eu tô falando aqui pra você comemorar, pra você ficar feliz. E aí você vai e comemora comendo um bolo inteiro. Não é esse tipo de comemoração que a gente está falando. Mas eu quero que você entenda que são pequenas conquistas que vão moldando a nossa autoconfiança e a nossa disciplina. Porque você é sim uma pessoa disciplinada. Eu sei que aí dentro tem uma pessoa disciplinada e uma pessoa que vai conseguir emagrecer ou conseguir qualquer objetivo que você queira. Você só precisa ter disciplina. Você precisa despertar essa disciplina que está aí dentro de você. Então, como você viu, eu não quero que você pense que ter disciplina é você se tornar uma pessoa sem sentimentos, uma pessoa sem coração que é só um robozinho. Não é isso. Eu quero que você crie um ambiente que te favoreça. Eu quero que você se cerque de pessoas que estão ali junto com o seu objetivo ou que pelo menos te apoiem no que você precisar e que você tenha uma motivação grande o suficiente para fazer você começar. Porque eu sei que parece muito distante, mas pequenas ações todos os dias vão te levar ao seu objetivo. E você sabe disso. Eu espero que a nossa conversa tenha te dado um pouco uma outra visão sobre disciplina. Eu não falei aqui para você acordar às 5 da manhã e correr no frio. Eu não falei isso. Muito pelo contrário, se você detesta, você nunca vai precisar fazer isso. Mas eu quero que você entenda que a disciplina, ela é muito diferente do que tudo aquilo que pregam pra gente, principalmente em rede social, tudo aquilo que mostram, né, pra gente. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu like aqui pra mim que vai me ajudar muito. Aproveita e se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!